Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Ingra, sou advogada do escritório Martins e Quadros. Estou aqui com o meu colega, Dr. Jean, também advogado aqui do escritório Martins e Quadros, e estamos aqui para conversar e passarmos a vocês alguns pontos importantes sobre a reforma trabalhista e também sobre a MP, a medida provisória que passou a ter valor, né, a vigência dela, no dia 14 de novembro de 2017. E alterou de forma significativa a própria reforma trabalhista. Então, nós vamos, de uma forma sucinta, passar para vocês os pontos sobre a reforma trabalhista e também sobre a MP. Boa noite, meu nome é Jean, também sou advogado do escritório Martins e Quadros. Como a minha colega já havia mencionado, vamos realizar uma conversa meio mais informal sobre alguns pontos da reforma trabalhista e de uma legislação que veio posterior e já alterou alguns pontos específicos sobre contratos e que depois vai ser melhor explanado. Como todos sabem, a reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 desse mês. E ela tem o objetivo, segundo os idealizadores, de modernizar as relações de trabalho. Não que isso realmente vá ocorrer. Tá? Então hoje nós vamos relembrar quais foram os principais pontos que alteraram sobre a reforma. Vamos iniciar então com o que eu acho mais importante, que refere-se à jornada de trabalho. Com a reforma trabalhista, a jornada de trabalho ela passa a ser de até 10 horas por dia, sendo 8 horas normais e 2 horas extraordinárias, 2 horas extras, desde que não ultrapasse o limite máximo de 44 horas por semana. Também houve a regulamentação da jornada de 12 por 36, ou seja, aquela que o empregado trabalha 12 horas e folga 36 consecutivas. Posteriormente, a medida provisória 808, que entrou em vigor no dia 14, ela alterou alguns pontos da jornada 12 por 36, que será explanado pela doutora Ingra posteriormente. Mas enfim, agora a jornada está regulamentada. A reforma trabalhista também instituiu ou, digamos assim, modificou o chamado banco de horas, que antes apenas poderia ser realizado por meio de acordo ou convenção coletiva. Agora, o banco de horas, se ele for por um prazo igual ou inferior a 6 meses, ele pode ser realizado por meio de acordo individual, ou seja, aquele que o empregado faz direto com o seu empregador, sem a participação da entidade sindical. Se o banco de horas for por um prazo igual ou superior a 6 meses, ainda há a necessidade de participação das entidades sindicais. Outro ponto importante sobre a reforma trabalhista é as horas em itineres, ou as horas de deslocamento. A nossa região aqui de Chapecó, em especialmente, vai sofrer um impacto muito grande com a vedação do cômputo como jornada de trabalho da hora de deslocamento. Como que funcionava anteriormente? Se a empresa tivesse um local de difícil acesso ou não servido por um transporte público regular e fornecesse o meio de transporte para os seus colaboradores, o período de deslocamento da casa do empregado até o local de trabalho era computado como de efetiva jornada, como se realmente estivesse trabalhando. A reforma trabalhista vem e veda isso, ou seja, a partir de agora, o período de deslocamento entre a residência do empregado e a sede da empresa não mais é computada como jornada efetiva de trabalho. O trabalho intermitente é uma nova espécie de contrato de trabalho, um novo tipo de trabalho que foi instituído pela CLT, e consta na CLT por meio da reforma trabalhista.
No trabalho intermitente, ele é composto por períodos de atividade e períodos de inatividade. Ou seja, a empresa pode contratar um funcionário, tá, para trabalhar apenas nos dias em que ela precisa. Por exemplo, o empregado ele é contratado apenas para trabalhar em finais de semana, por exemplo, num restaurante como garçom, ou quando a empresa necessitar. E inicialmente, essa modalidade de contrato de trabalho ela não ficou muito bem regulamentada, ou ela ficou, digamos assim, meio estranha dentro da CLT. No dia 14 desse mês, apenas 3 dias após a entrada em vigor da reforma trabalhista, o presidente da República ele editou uma medida provisória alterando alguns pontos da própria reforma trabalhista. E um dos pontos alterados foi o contrato de trabalho intermitente. Tá? Então, a partir do dia 14, esse trabalho intermitente ele ficou um pouquinho mais regulamentado, ou seja, ele sanou algumas dúvidas que haviam. Nesse contrato, empregado e empregador, tá? Eles vão negociar a forma como se dará a prestação de serviços, em quais dias vão ocorrer essa prestação de serviços. Também a forma de pagamento, se vai ser por hora ou por dia trabalhado, sendo que o valor do salário do que o empregado vai receber a título de salário não poderá ser inferior ao salário mínimo, tá? Que antes dessa medida provisória não havia essa regulamentação. Então agora a medida provisória vem e diz que o salário não poderá ser inferior ao salário mínimo, de forma proporcional ao período trabalhado. E mais, a medida provisória vem e diz que se na empresa tiver outros colaboradores que exerçam a mesma função de esse empregado, e o salário dele não poderá ser inferior a desses outros colaboradores. Então nós temos um empregado, um exemplo para ficar mais simples, nós temos um empregado que trabalha na agroindústria como auxiliar de produção. E o contrato dele é por prazo indeterminado, ou seja, aquele contrato normal que já existia antes na CLT. E ele tem um salário de R$ 1.600. Se essa agroindústria contratar um empregado por prazo intermitente ou por contrato intermitente, esse empregado não poderá ter um salário inferior ao de seu colega. Tá? Também, no contrato de trabalho intermitente, o empregado vai receber apenas pelos dias ou pelas horas trabalhadas durante o mês, tá? Mas ele vai receber junto com o salário proporcionais a férias e 13º. Entretanto, ele poderá sim, e isso foi uma alteração trazida pela essa medida provisória, ele poderá sim gozar de férias, usufruir de suas férias, que poderá ser em até 3 períodos. A reforma trabalhista ela foi tão maldosa que quando ela foi aprovada, ela previa que nos casos de contrato de trabalho intermitente, aonde o empregado não tiver, ou nos contratos de trabalho intermitente, o empregado ele tem a possibilidade de recusar o chamado serviço, ou seja, a empresa com no mínimo 3 dias de antecedência vai comunicar ao empregado dizendo assim, olha, eu preciso dos seus serviços no dia tal, em determinado dia. O empregado ele tem a possibilidade de recusar a prestação de serviço. Ele pode dizer, não, eu tenho outro compromisso e não vou trabalhar nesse dia. Também não vai receber, é claro. Entretanto, a reforma trabalhista prevê uma multa no caso do empregado assumir o compromisso de ir trabalhar e não comparecer. Essa multa ela era de 50% da remuneração a que ele teria direito. Ou seja, se ele receberia R$100 pelo dia trabalhado e não compareceu, ele teria que pagar R$50 para a empresa. Com essa medida provisória que entrou em vigor no dia 14, houve a supressão desse artigo.
tá? Agora não há mais a previsão de pagamento dessa multa. Entretanto, essa medida provisória instituiu a possibilidade de empregados e empregadores de acordarem formas de compensação, no caso de eventuais prejuízos. Outro ponto bastante importante, que também se refere aos contratos, a essa modalidade contratual, é a forma de rescisão. Tá? A reforma trabalhista, e também por meio dessa medida provisória, ela vem e diz que no caso de o empregado não ser convocado para trabalhar por um período de 1 ano, que pode ser contado a partir do momento da última vez que ele foi convocado ou a partir do momento da última prestação de trabalho, considera-se automaticamente rescindido o contrato de trabalho. Entretanto, as verbas rescisórias desse colaborador que tiver a rescisão nessa modalidade, elas serão calculadas sobre a média dos salários por ele recebido. E ele também receberá apenas metade do valor que teria direito a título de aviso prévio indenizado, tá? E metade da multa do FGTS, que é uma multa de 40% que atualmente a empresa paga nos casos de rescisão. Doutor Jean, estou vendo aqui que um querido que está nos acompanhando, o Alzumir, né, trabalhador, está fazendo uma pergunta a respeito da sua explanação. Gostaria que você respondesse, se possível. O trabalhador contratado por hora tem direito a seguro-desemprego? Deve ser na mesma linha da sua explicação sobre contrato intermitente, contrato de trabalho intermitente. Sim. No caso do contrato de trabalho intermitente, no caso da rescisão do contrato, como eu estava explicando, o empregado ele vai receber apenas 50% do que ele teria direito a título de aviso prévio indenizado e de multa do FGTS. Ele pode sacar, ou ele pode levantar apenas 80% do valor que ele tem depositado em sua conta do fundo de garantia e ele não recebe o seguro-desemprego. Ou seja, respondendo à pergunta do Sr. Alzumir, ele não tem direito ao seguro-desemprego, tá? É como se fosse o distrato que foi instituído pela reforma trabalhista. Uma nova modalidade, né? Isso, essa nova modalidade de decisão. Então, respondendo a pergunta do Alzumir, não, ele não recebe o seguro-desemprego, salvo se tratar-se de hipótese de rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, quando a empresa comete uma falta grave, tá? E o funcionário entra com processo judicial para fazer a rescisão do seu contrato de trabalho. Nessa hipótese, aí sim, ele terá direito ao seguro-desemprego. Mas, em regra, não. Doutor Jean, encaminharam também uma pergunta aqui para no meu celular sobre a dúvida do trabalhador é prejudicial eu trabalhar nesse regime ou não? Com toda certeza, é muito prejudicial por causa uma insegurança ao trabalhador. O trabalhador, como eu falei, a empresa ela só tem a obrigação de convocar o trabalhador com 3 dias de antecedência. Então, ou seja, pode ser que durante um determinado mês o trabalhador não seja convocado nenhuma vez e não receberá por isso. Então, se não ser convocado, não vai receber. Isso causa uma insegurança, porque eu posso ter algum determinado período do ano, por exemplo, uma data do comércio, uma data festiva, onde há um maior movimento nas lojas, eu posso ser convocado todos os dias do mês, como eu posso ficar até 11 meses sem nenhuma convocação e, consequentemente, sem receber salário algum. O limite é os 12 meses. Se em 12 meses ele não for convocado nenhuma vez, o contrato se considera rescindido. Doutor Jean, eu acredito que você vai explanar mais à frente, mas como a gente está discutindo esse assunto, eu achei bem interessante sobre aquela complementação da contribuição para a Previdência Social. Sim. Nesse caráter também. Exatamente. Quem recebe o salário nos contratos por período, digamos assim, nessa modalidade contratual específica e no contrato por prazo, por um período específico, digamos assim, fugiu a palavra,
por tempo determinado? Não seria por tempo determinado. Quando trabalha nessa modalidade onde trabalha e não é chamado todos os dias, né, que recebe um valor... Sim, na verdade, sim, sempre que o salário do trabalhador for inferior ao salário mínimo, as contribuições que a empresa fará também serão inferiores ao salário mínimo. Entretanto, a Previdência Social ela não paga nenhum benefício, auxílio-doença ou aposentadoria com valores inferiores ao salário mínimo. Então, sempre que o empregado tiver uma remuneração mensal inferior ao salário mínimo, ele deve, a partir do texto trazido pela SMP, complementar essa contribuição com o dinheiro próprio, tá? Até atingir um salário mínimo, senão ele não poderá computar esse período para se aposentar ou para requerer um benefício de auxílio-doença, enfim. Então perceba que se nesse mês o empregado foi convocado para trabalhar apenas 2 vezes, ele vai receber 2/30, digamos, de um salário mínimo. Os outros 28/30, se ele quiser computar esse período para a Previdência, ele terá que pagar do próprio bolso, com dinheiro próprio. Então percebam, trabalhadores, isso é bem importante, né? Você vai trabalhar e vai receber um valor que provavelmente não vai ser o suficiente para o custeio da sua família e das suas necessidades. Mas, para que você possa manter a sua qualidade de segurado e você fazer a contribuição em dia para o INSS, você terá que tirar um valor não sei da onde, porque o teu salário não vai ser o suficiente, para você fazer a complementação. Então o empregador vai recolher a cota parte do empregador e o empregado vai ter que recolher a cota parte de sua responsabilidade. Então nós temos uma situação bem delicada, né? Nós trabalhamos poucos dias no mês, vamos receber um valor baixo e ainda teremos que contribuir para a Previdência, a nossa parte. Ou, se isso não acontecer, qual é o reflexo, doutor Jean? Não será computado como tempo de serviço perante o INSS. Então, aquele um mês onde o empregador recolheu para você a cota parte dele e você não vai recolher a sua para complementar, você não consegue recolher depois no atrasado. E aquele mês que você vai usar para computar para períodos de aposentadoria, de carência, enfim, você não vai conseguir recolher. Isso não vai contar para você, então é bem importante. E ainda o valor que foi descontado de você, o INSS vai acabar ficando. Então é uma coisa, assim, é um ponto muito importante que a gente tem que observar. Uhum. Acho que para nós não nos alongarmos muito, vamos passar para os outros pontos. Esse era, eu acho que é o mais complexo, o mais importante e o que mais nos preocupa, tá? Porque ele precariza demais as relações de trabalho. Entretanto, outros pontos também são importantes e de interesse dos trabalhadores. Certo. E esses pontos a gente vai estar sempre trazendo mais novidades nas nossas lives, para os demais colegas aqui do escritório, na nossa fanpage, na página do Facebook, enfim. Então, para quem não é amigo, pode indicar para os outros conhecidos, para que também fiquem acompanhando para saber dos direitos, tirarem dúvidas conosco aqui. Nós temos mais um companheiro nosso, Nelson Cordeiro, lá de São Lourenço. Nelson, obrigado por estar acompanhando a nossa live. O Nelson está mandando, não consigo ver na integralidade aqui, mas já vou ler, Nelson, e se for o caso a gente já responde para ti, tá? Eu vou ler aqui. Boa tarde, doutores. Nós trabalhamos com a vigilância Ramadã. Temos que ter um vínculo trabalhista com a empresa, com esse contrato intermitente. Qual a garantia que vamos ter da empresa caso precisarmos usar nossa arma em serviço? Ou caso aconteça algo conosco, vamos continuar tendo os mesmos direitos? Pode responder, doutora Ingrid. Então, a dúvida dele é, por ser vigilante, por usar a arma, e se porventura o contrato deles de trabalho não for mudado para essa modalidade de intermitente, se vai mudar os direitos. Sim. Posso só fazer um esclarecimento? Pode. Tá. Inicialmente, a reforma trabalhista ela não previu um período de quarentena, digamos assim, ou seja, em tese, as empresas poderiam dispensar os empregados e recontratá-los como trabalhadores intermitentes. Com a
edição dessa medida provisória que entrou em vigor no dia 14, foi instituído um período de quarentena, ou seja, até 31 de dezembro de 2020, as empresas não podem demitir um trabalhador que tem um contrato por prazo indeterminado, ou seja, um trabalhador que a gente considera normal, digamos assim, que tinha um contrato antigo, e recontratar ele como sendo um trabalho intermitente, tá? Um contrato por trabalho intermitente, pelo período de 18 meses. Ou seja, se a empresa A dispensar um trabalhador hoje, ela só pode recontratar ele como um trabalhador intermitente depois de transcorrido um prazo de 18 meses. Então isso vai afetar as pessoas de forma direta, as pessoas que foram contratadas agora, os novos contratos de trabalho. E realmente, senhor Nelson, é bem preocupante. Como a gente estava fazendo a exposição, o primeiro é que tu não tem uma segurança de quantos dias durante o mês ou quantos dias durante o ano você vai trabalhar. Segundo, porque os recolhimentos da Previdência Social serão incertos, porque sempre que o recolhimento for inferior a um salário mínimo, o trabalhador vai ter a obrigação de complementar essa contribuição. E terceiro, né, doutora Ingra, quando você fala em precarização das relações de trabalho, você não está falando em apenas em, digamos assim, deformar os contratos ou alterar a forma de contratação, mas você está falando no conjunto, porque essa reforma trabalhista, se você analisar artigos específicos, você pode dizer, não é tão ruim, algumas empresas já aplicavam de forma informal, mas quando você pega o contexto da reforma e qual que é o real objetivo dela, é bastante preocupante. Certo. Gostaria de dar continuidade, doutora Ingra? Sim, vamos dar continuidade, até porque também não podemos nos estender muito, né? Senão vai se tornar cansativo, e até porque as demais dúvidas, e como é um assunto novo, todo momento a gente vai ter dúvida, vai ter uma instabilidade, uma insegurança jurídica muito grande, então com o decorrer dos dias a gente vai vindo trazendo novidades para vocês. O próximo ponto, doutor Jean, que eu acho que é necessário a gente adentrar é a MP. Então, os pontos da MP, como já explanado no dia 14 de novembro, ela passou a ter valor, vigência, e trouxe 8 pontos específicos onde eu e o Dr. Jean vamos tratar de forma resumida, mas a gente vai trabalhar com vocês. A jornada de trabalho 12 por 36. O que a reforma trabalhista trouxe é que a jornada de 12 por 36 ela podia ser pactuada em acordo individual do trabalho. E a MP vem e diz o contrário, que não, que ela precisa ser mediante convenção ou acordo coletivo. Então, as categorias, os trabalhadores que vão ser submetidos a esse regime não poderão compactuar ou chegar a um consenso com o empregador sem que isso passe por convenção ou acordo coletivo de trabalho. O segundo ponto, que é importante, é sobre a indenização. Doutora Ingra, desculpa interromper, posso fazer uma pergunta? Essa jornada de 12 por 36, agora a regra é por acordo com convenção coletiva, mas é para todos ou há alguma exceção? Claro, doutor Jean. Bem pensado e bem perguntado. Há uma exceção nessa minha explanação aqui. Os trabalhadores que são da área da saúde, elas continuam com a mesma disponibilidade, aonde poderão pactuar com os empregadores, que é a nossa realidade aqui. Temos o Hospital Regional do Oeste, a nossa região aqui. Então, os trabalhadores da área da saúde vão fazer o acordo individual com o seu empregador, sim. Tá. Então, quem trabalha na área da saúde pode acordar a jornada 12 por 36 de forma individual, sem autorização do sindicato? Sem autorização do sindicato. Salvo essa exceção à regra, os demais todos ficam obrigados, digamos assim, a passar pela convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, dando sequência, sanada a sua dúvida, doutor? Sim. Então, dando sequência, indenização ao dano, indenização de dano extrapatrimonial ou dano moral, como é conhecido. A reforma trabalhista veio e trouxe onde fixaria o valor do cálculo do dano sobre o salário do trabalhador. E a MP veio e trouxe diferente, onde fixa sobre o teto do benefício do INSS. Hoje, para 2018, um valor de 5.800, né, doutor Jean? 5.700 para 2018.
Então, nós temos a ofensa de natureza leve, a média, a grave e a gravíssima. Na leve, até 3 vezes o limite máximo dos benefícios do INSS. Na média, 5 vezes. Na grave, 20 vezes. E na gravíssima, 5 vezes. Então quer dizer, doutora Ingra, que agora o juiz não pode mais dar ao dano moral o valor que ele quiser. Ele tem que seguir essa tabela? Terá que seguir a tabela. Isso não significa que vai ser... o dano é leve, vai ser o valor de 3, o valor vezes 3, né? 3 vezes o valor, porque a lei traz o máximo, mas não traz o mínimo. Então, isso vai partir muito do entendimento de cada magistrado. Então, se o magistrado quiser dar R$100 de dano moral, ele continua livre para para sentenciar e fixar esse valor, certo? O terceiro ponto é sobre gestante e lactantes em atividades insalubres. A reforma trabalhista veio trazendo que as gestantes, elas somente seriam afastadas das atividades em grau máximo se motivadas por um atestado médico, por uma obrigação. A trabalhadora, a gestante ou lactante apresentaria um atestado médico, onde um médico de sua confiança, esses são os termos da lei, diria: essa trabalhadora não pode continuar trabalhando exposta a essa atividade em grau máximo. Agora, a MP vem e traz o seguinte, que não, né, que ela pode até apresentar um atestado, mas ela não trabalhará em grau máximo, em sim em grau mínimo e médio. E para lactante continua as mesmas ponderações. E o quarto ponto é sobre autônomo e exclusividade. O que o trabalho autônomo traz? Uma vedação pela MP, uma vedação dizendo que não pode ter uma cláusula de exclusividade no contrato de trabalho. Então, mesmo trabalhando somente para um empregador, o trabalhador autônomo, não significa que ele esteja com exclusividade. Armazenamento quase cheio. Então, somente essa cláusula, ela é importante e trouxe essa novidade, doutor Jean. Até a gente estava conversando mais cedo, né, sobre se caracterizava vínculo, se não caracterizava. Exatamente. Mas de forma bem simples, é isso que a gente precisa saber. Não pode ter uma cláusula de exclusividade no contrato de trabalho, independente se for o trabalho esteja sendo prestado pelo autônomo somente para um empregador. Apenas para nós concluir, então, vamos mencionar rapidinho os demais pontos da medida provisória que alterou a própria reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela veio e instituiu uma comissão de representantes nas empresas. Essa comissão ela já estava prevista na nossa Constituição Federal, mas ela nunca tinha sido regulamentada. E a reforma trabalhista veio e regulamentou, no sentido de que, a partir do dia 11, as empresas com mais de 200 empregados, elas podem eleger representantes para negociar direto com os empregadores. No começo ficou-se meio em dúvida de que se essa comissão, se ela substituiria sindicatos, se ela teria poder de negociar acordos ou convenções coletivas. Agora, essa medida provisória, que entrou em vigor na quarta-feira passada, ela vem e esclarece que essa comissão ela não tem algodão ou ela não pode substituir as entidades sindicais. Tá? Outro ponto que é bastante controverso, que gerou bastante dúvida, é quanto ao enquadramento do grau de insalubridade. A partir da entrada em vigor da reforma trabalhista, os sindicatos podem, por meio de acordo ou convenção coletiva, instituir o pagamento de adicional de insalubridade e em qual grau se dará esse pagamento. Com a medida provisória agora, o sindicato continua tendo esse poder, tá? Entretanto, incluiu-se uma exigência de que ele respeite as normas de saúde, segurança e higiene do trabalho e as normas instituídas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E por fim, mas não vamos adentrar muito, senão vamos acabar nos estendendo, essa medida provisória ela veio e definiu o que são verbas remuneratórias que incorporam ou não ao salário dos empregados e
o pagamento da gorjeta, tá? Mas isso vamos deixar com o assunto para a nossa próxima live. Para a próxima certo? live. Isso. Então, quero agradecer em meu nome, em nome do Dr. Jean, em nome dos demais do escritório, pela companhia de todos e também para que assistam a nossa live em momentos oportunos que puderem. Se tiverem dúvidas, encaminhem para a nossa página, entre em contato conosco e até a próxima live. Tchau!